Bem-vindos a mais um programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa em que nós pretendemos dar resposta e abordar as diversas áreas de saúde. Meu nome é Lénia O meu nome é Joaquim. e pretendemos, com esta rubrica Saúde Tal e Qual, potenciá-lo a si para ter melhores comportamentos de saúde, para lhe dar mais saúde a si, à sua família, aos seus vizinhos, às pessoas que quer bem. No fundo é ajudá-lo a descobrir, afinal de contas, o que é que eu posso fazer para ter mais saúde. O que é que me compete a mim, quer em termos na própria prevenção da doença, caso eu esteja doente, afinal de contas, o que é que eu posso fazer para diagnosticá-lo o mais cedo possível. É um pouco isto, é tentar... Você, no fundo, acaba por ter estas potencialidades, tentar descobri-las e pô-las em prática, por assim dizer. Certo. E hoje temos um tema bem pertinente, bem da época, que são o consumo de adoçantes. E para isso decidimos Pois, trazer... a doutora Elizabeth Muito Coelho, obrigada. que desde já agradecemos a sua disponibilidade e a sua presença aqui na Anjos Eu TV. é que agradeço. Muito obrigada, Joaquim. Obrigado. E achamos que a doutora Elizabeth Coelho era a melhor pessoa para nos falar sobre adoçantes. A doutora Elizabeth é química, é doutorada em Química no ramo da Química Alimentar, é investigadora na Universidade de Aveiro há 15 anos, também é orientadora de estudantes de doutoramento e de mestrado, tem representado Portugal, nomeadamente a Universidade de Aveiro, em vários encontros científicos internacionais na área da investigação da Química Alimentar. Autora de vários artigos de investigação publicados em revistas de circulação internacional. Sim. Obrigada. Obrigado. Isto é essencial em termos de esta complementaridade. Os próprios telespectadores poderão pensar, uma química aqui na área da saúde, por ali fora, mas que é essencial em termos para nos esclarecer alguns aspectos essenciais relacionados, neste caso, com os adoçantes, que é o nosso tema de hoje, que eu começaria por perguntar, afinal de contas, lá para os nossos telespectadores, o que é que são adoçantes, por assim dizer? Adoçantes, como o nome indica, adoçam. Ou seja, tem o sabor doce, não é? Normalmente, nós, quando ingerimos um alimento, conseguimos obter várias sensações dele. O amargo, o ácido e o doce é um deles. Como é que nós sentimos o doce? Só certas moléculas é que são doces, não é? Nós conhecemos o açúcar, não é? Que é doce. Nós recebemos a mensagem que é doce no nosso cérebro porque o açúcar consegue encaixar nos receptores, nas nossas glândulas gustativas, e ao conseguir ter aquela estrutura específica que encaixa, sentimos doce. E agora com... O adoçante pode não ser um açúcar, pode ser outra molécula qualquer sintética, pode ser uma molécula derivada de um açúcar, foi um açúcar que foi alterado, pois para nós não o podermos absorver, e pode ter características de doce, de adoçante, e ser outra molécula completamente diferente, até de fontes naturais. Para ser adoçante, não é? Só tem que adoçar, ser doce, ou seja, ativar o nosso receptor para o doce. Neste contexto da atualidade, tornou-se muito pertinente este tema porque falamos também da parte artificial e da parte natural. Desculpem esta parte, mas os supermercados estão encharcados, estão cheios dos produtos light, dos produtos sem açúcar ou dos produtos doces, mas não calóricos, e daí o seu precioso esclarecimento. Usa-se e abusa-se, eu acho, dos adoçantes. E Faz-se um uso excessivo dos adoçantes, no meu ponto de vista, mas isto é o meu ponto de vista pessoal, que acho que o açúcar em si, se for tomado em doses normais, não nos faz mal nenhum. Até nós precisamos, o nosso cérebro precisa de açúcar. A energia que o nosso cérebro usa é o açúcar. Claro que como nós não conseguimos armazenar grandes quantidades de açúcar, nós só conseguimos armazenar açúcar em pequenas quantidades. Por isso, o que acontece é que quando uma pessoa abusa do açúcar, nós conseguimos só armazenar, imaginem, esta quantidade. Se eu consumo esta, o que é que vai acontecer a esta? Não a consigo armazenar na forma que o nosso cérebro, o nosso corpo precisa da energia.
vai ser convertida em outras formas de acumulação. Normalmente cria a obesidade, não é? A gordura. A gordura. E esse é o problema. Só que e do excesso de açúcar, não é? Tem muitos problemas associados, não é só a obesidade. O facto de termos uma grande quantidade de açúcar a circular no sangue vai criar problemas de glicação das proteínas. Glicação da hemoglobina, que é às vezes muito pior do que a própria medida do açúcar. O problema é que ele está lá, é muito reativo. O açúcar é muito reativo. Ao ser reativo, vai reagir com proteínas e vai glicar proteínas, vai criar graves problemas depois de saúde a longo prazo. E por isso no é que organismo, por isso em todo o organismo. em todo o organismo. Por isso é que cada vez mais, ok, o açúcar é mau em excesso, mais uma vez. O excesso é que é mau. Nós precisamos. Agora, quer-se uma coisa doce, mas sem açúcar. Ok, usa-se o adoçante. Só que os adoçantes, o açúcar é mau, o adoçante ainda é pior, do meu ponto de vista. Porque enquanto o açúcar, o nosso corpo já está habituado há milénios a consumir, o adoçante não. Em muitos deles, os artificiais, não. Foram criados em laboratório, foram sintetizados quimicamente, que muitos deles nem se sabe ainda muito bem as consequências a longo prazo, de outros já há doses recomendadas, não exceder tantas miligramas por quilo por indivíduo. Já alguns estudos depois começam a ver que realmente há uma maior incidência, por exemplo, de cancro no consumo excessivo de alguns adoçantes artificiais. Eu acho que mais vale o que é natural, que o nosso corpo já está habituado, mas com peso e medida, porque uma pessoa já nem se apercebe e compra um sumo e está carregado de adoçantes. Sem necessidade nenhuma, eu acho. Isso é Porque o sumo, já por si, tem muitos açúcares naturais da fruta. E se nós pensarmos na fruta, o açúcar da fruta não é a sacarose, não é o açúcar do pacote de açúcar. Algumas frutas também têm a sacarose, mas é principalmente glucose e frutose, e principalmente frutose. Porquê é que se chama fruta à fruta? frutose. Frutose. Ou seja, é mais ao contrário. Porquê se chama frutose à frutose? Porque uma grande fonte de frutose é a fruta. E a frutose é um açúcar que não dá pico de glicémia, por exemplo. Porque nós, para usarmos, temos que a converter depois em glucose. Tem um metabolismo mais lento, não dá pico. Por isso é que um diabético, muitas vezes, substitui o açúcar por frutose, porque a própria resistência à insulina só tem a ver com a glucose. Ingerindo frutose não lhes dá esses problemas, não é? Portanto, até para os diabéticos, em que foram inventados estes adoçantes artificiais, um pouco a pensar nos diabéticos, até acho que para os diabéticos é preferível usar a frutose, que é natural, não é? Que é o açúcar natural, do que estar a usar um açúcar sintético. Doutora Elizabeth, eu estou a pensar nos telespectadores lá em casa e nós ainda não referimos muitos nomes. Já referimos nomes de açúcares naturais, a frutose, a sacarose, o açúcar branco o açúcar do pacote. Do pacote. Refiro alguns nomes de outros adoçantes, então, químicos, muito utilizados na alimentação. O aspartame. O aspartame é, dentro dos sintéticos, até é aquele que tem uma estrutura muito parecida com moléculas naturais. Porque ele são dois aminoácidos, um aminoácido. O aminoácido é a base das proteínas. São dois aminoácidos em que um só está um bocadinho alterado. Ou seja, a energia vai dar energia, não é? Vai dar calorias, mas muito menos que um açúcar. O problema, por exemplo, desse adoçante é que, por exemplo, uma criança ou uma pessoa com fenilcetonúria, por exemplo, que não pode comer nada que tenha o aminoácido fenilalanina,
não pode, e estando os adoçantes em todo o lado, Pois. tem que ter essas pessoas já têm que ter muito cuidado com a alimentação, já vêm em caixas próprias, preparadas. Mas aí é um grande dilema, os pais que têm essas crianças não sabem se podem dar aquele iogurte ou não, porque os rótulos ainda não ajudam muito as pessoas que têm essa doença. Então uma pessoa pouco informada, isto não tem fenilalanina, mas tem lá Sim, sim. uma fenilalanina que está alterada, ou seja, só tem lá um grupozinho, mas quando vai para o intestino, o que é que acontece? Nós temos tanta vida lá, conseguem converter aquilo novamente na fenilalanina normal. E ter lá outra vez fenilalanina normal, uma pessoa doente que não pode tomar aquilo. Por acaso estava aqui a falar aqui Mas muitos nesta questão pacotes sim. vem já indicado, não é? Que é uma fonte geradora de fenilalanina e pode causar flatulência. Por acaso é aqui um aspecto que acho que é essencial realçar lá em casa. A maior parte das pessoas, no fundo, o que é que acontece? Adquirem, vão ao supermercado, agarra-se no produto e coloca-se no carro e leva-se para casa. Aquele hábito de eu agarrar no produto, olhar, deixa cá ver, afinal de contas, o que é que este produto tem. O que é que eu vou levar para casa, por assim dizer. Eu acho que o se deve levar para casa é o mais próximo do natural, o que não tem os adoçantes. É que, não é, é que um sumo só por si já é doce. Eu acho que não há necessidade de estar a incorporar adoçantes. E claro que agora os refrigerantes, principalmente, estão carregadíssimos de açúcar. Porquê? Porque também é apelativo para o industrial. O poder adoçante de um edulcorante é centenas de vezes superior ao da sacarose. Então, em vez de eu colocar umas 10 gramas, se eu só tiver que pôr 1 grama do adoçante, tem um poder tem um poder de adoçante muito superior, é muito apetecível também para o industrial. Eu estava-me agora aqui a questionar, porque um dos produtos que eu gosto de comprar, não bebo muito, mas são os sumos naturais. Mas o sumo natural, que não é feito na hora, vai ter que ter algum componente. A última vez que estava a tentar ler um rótulo, vi stevia, com stevia ou steviol ou esteviol. Já vi escrito das várias maneiras. Stevia é a planta, depois eles extraem, a própria folha já é doce, não é? Sim. Mas depois eles extraem um composto, o steviol e da stevia, da planta, que é um composto natural, ou seja, ele não tem nada a ver com uma estrutura de um açúcar. O que é certo é que encaixa lá nos nossos receptores e é centenas de vezes o poder adoçante superior ao da sacarose. E ele basicamente tem uma estrutura, não sei como é que hei de explicar, ele é um diterpeno. Sim. Ou seja, os terpenos são os compostos dos aromas, quando nós cheiramos as flores, só que este é um diterpeno, ou seja, são dois. Ou seja, é um bocadinho maior, portanto não tem tanto aroma, este não tem aroma porque depois tem umas moléculas ligadas de açúcares, porque eles têm umas moléculas de açúcares também ligados. Portanto, quando tem açúcares ligados é pesado, já não tem aroma, mas basicamente ele é um diterpeno, é um composto de outra classe, mas é um metabolito natural, ou seja, ele existe na planta, nas folhas, e que é extraído da planta para adoçar, mas Então, não foi criado quimicamente, ou seja, é um edulcorante, porque substitui o açúcar, porque ele não é um açúcar de todo, ele é um diterpeno, é outra classe, completamente à parte, mas encaixa lá nos nossos receptores e tem um poder adoçante grande. E posso consumir então os produtos com esteviol ou com stevia com alguma segurança? É sim. É um produto muito recente. Não há muitos estudos. É assim, tudo o que é exagero faz mal, não é? Ou seja, não há muitos estudos a longo prazo de acumulação, de bioacumulação, para saber se faz mal, se faz bem. Se calhar é melhor do que um sintético. Uma pessoa que não pode de todo consumir açúcar, um diabético, é preferível usar esse do que estar a se prejudicar que tem uma doença crónica, não é? Portanto, eu acho que se uma pessoa tem mesmo que usar um adoçante, então que use um natural.
Sim. Ou seja, por um problema de saúde. Agora, uma pessoa saudável optar por adoçante é que eu acho que é preferível usar açúcar, mas menos. Menos quantidades. Nas quantidades que não nos fazem mal. Eu acho que é uma questão de bom senso e de educar as pessoas. Porque realmente anda uma onda, por assim dizer, enorme, agora ainda por cima, em pleno verão, por ali fora. Eu acho- O light. Mas eu acho que temos que educar o nosso sabor por coisas menos doces, para coisas mais a ir buscar o natural. Eu acho que isto é uma educação que se tem que fazer mesmo ao paladar. É porque quer-se o light, lá está, não ter calorias ou ter menos calorias, mas muito doce. Não, basta ver, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, a nível da alimentação, a nível das crianças, por aí fora, nós não colocamos lá o açúcar, o próprio leite traz açúcar, tem lá A lactose. por ali fora. E é essencial, é tudo uma questão da tal educação, o hábito. Se nós tivermos o cuidado de termos este hábito de consumir exclusivamente portanto, estes produtos tal e qual como eles são e apreciar o sabor deles, Claro. acaba por ser. Joaquim tocou aqui uma área que eu acharia muito pertinente em falar lá para casa, que é o consumo dos edulcorantes, dos adoçantes artificiais nas crianças. O que nos diz sobre isto? Pois, se num adulto é mau, numa criança eu acho que ainda é pior. Porque tudo bem que as crianças exageram às vezes nos doces, mas eu acho que pior que o doce é o doce artificial, não é? Eu acho que uma pessoa saudável, optaria sempre pelo açúcar natural. Sou apologista do açúcar natural. Sim, sim. Realmente é assim. Pronto, Claro que há açúcares, há açúcares que não são só sacarose, não é? Há outros açúcares que nós ingerimos, que é o da fruta. Que aí já temos a frutose, a glucose. Isto é uma área que dava para abordar muito, Ficámos estarmos aqui há muito aqui tempo, 2 ficámos horas. eternamente. Está sempre a inventar Sim, sim. novos adoçantes. E também a tendência é, os primeiros, que eram aqueles mesmo artificiais sintéticos, já se abandonaram praticamente e cada vez está a criar algo mais próximo do natural. Portanto, muitas vezes o que se usa é o xilitol, o manitol, ou seja, o sorbitol, não é? Que é o açúcar, mas como ele está reduzido na forma de poliol, de álcool, ele já não vai interagir, já não vai ser absorvido como o açúcar. Vai ter um efeito, se calhar, mais de fibra. E a nível de intestino até vai funcionar mais como laxante, não é? Sim, sim. Do que próprio, e não vai ser absorvido, vai ter alguma energia associada, porque usa-se sempre, o nosso corpo rentabiliza tudo o que nós comemos, mas não tem energia, não vai ser absorvido tal qual como um açúcar. E produtos mais caros, já o xilitol também. Realmente isto como estava a dizer, isto poderíamos continuar aqui um tempo, mas realmente temos que cumprir com os nossos tempos. Agradecemos o facto de ter estado connosco. Possivelmente estava-me aqui a relembrar, aqui no decorrer do programa, é essencial nós termos esta opinião. Muitas das vezes as pessoas associam toda esta parte da saúde que está exclusivamente ligada aos profissionais de saúde. É essencial ter o contributo de outras pessoas, principalmente nestes aspectos, para nos explicar um pouco, porque isto é assim, muitas das vezes nós mudamos os comportamentos, principalmente nos adultos, mudamos quando sabemos qual é que é o benefício desta mudança do comportamento. Se eu não souber, continuo a fazer exatamente o mesmo. Portanto, obrigado pelo seu contributo. Além de mais, portanto, não nos podemos esquecer que o programa é para tentar dar resposta aos nossos telespectadores. Sim, caro telespectador, este programa é para si, esta rubrica Saúde Tal e Qual é para si e para a sua saúde. Por isso, ligue-nos para o 249 000 400 ou então envie-nos por e-mail angelostv@angelostv.pt. Gostaríamos de saber a sua opinião, as suas dúvidas. Acima de tudo, o que nós pretendemos é potencializar exatamente as suas capacidades. Sabemos que consegue mudar
com pequenos pormenores, não é necessário grandes coisas, pequenos pormenores, pequeno ajuste, e quando vai dar por ela já lá tem um hábito saudável e que, sem grande esforço, muitas das vezes não é preciso grandes mudanças repentinas que depois duram uma semanita, 2 semanas e a seguir já estamos exatamente na rotina anterior. Portanto, aqui o ideal é pequenos pormenores, pequenos ajustes no dia-a-dia, sem grandes esforços e consegue o hábito saudável em termos de vida. E como realmente achamos que você consegue fazer isto, nós costumamos aqui desafiá-lo para esta semana. Caro telespectador, desafiamos esta semana a ter atenção aos rótulos, a ser mais crítico quando vai ao supermercado e compra os seus produtos. Tenha atenção em relação aos edulcorantes, aos tais açúcares artificiais, pode-os consumir, mas com muita moderação. Atenção, então, a tudo o que não é o açúcar ou a sacarose, modere. Os produtos light, mesmo só se necessitar deles, não é? E seja atento e seja prudente nas suas escolhas. Foi o tema que nós tivemos hoje aqui no nosso programa. Esperamos ter contribuído para alguns esclarecimentos. Queremos desde já agradecer o ter estado connosco nesse lado aí. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez à doutora Elizabeth o seu contributo e até para uma próxima. Certo. E de certeza que muitos temas haverão para continuarmos a falar. Caro telespectador, foi um gosto estar consigo aqui na Ângelos TV, onde se fala de saúde, tal e qual.